Erguendo-se mais de 8.848 metros acima do nível do mar, o Monte Everest continua sendo a montanha mais alta da Terra. Localizado na seção Mahalangur do Himalaia, o cume da montanha se estende pela fronteira entre o Tibete e o Nepal. O Monte Everest é lar de muitos mistérios não resolvidos que intrigam as pessoas. Junte-se a nós hoje enquanto contamos sobre as 15 coisas mais misteriosas que aconteceram no Monte Everest que vão deixar você sem palavras. Número 1. Maurice Wilson. O Everest atraiu muitos fanáticos, excêntricos e personagens coloridos ao longo dos anos, mas nenhum foi tão peculiar quanto o inglês Maurice Wilson. Em 1933, Wilson elaborou um plano para voar até as encostas norte do Everest, aterrissar seu avião de forma abrupta e então escalar sozinho até o cume. Ele treinou na Grã-Bretanha caminhando e aprendendo a pilotar um avião Gypsy Moth, antes de passar o inverno em Darjeeling, onde se preparou para sua escalada jejuando e rezando, acreditando que isso seria suficiente para levá-lo ao topo. Wilson desejava escalar o Everest como uma plataforma para promover sua crença de que uma combinação de jejum e fé em Deus poderia resolver os males do mundo. Apesar da sua falta de experiência em montanhismo ou pilotagem, ele voou com sucesso da Grã-Bretanha para a Índia, entrando furtivamente no Tibete e subindo até 6.920 metros no Everest. No entanto, Wilson não sobreviveu a essa tentativa, e uma expedição britânica encontrou seu corpo no ano seguinte. Sua última anotação no diário foi feita em 30 de maio, e seu corpo foi encontrado vestido alegadamente em lingerie feminina, embora essa história nunca tenha sido corroborada. Em 1960, uma equipe chinesa encontrou um sapato de salto alto feminino perto de onde Wilson pereceu, e mais tarde foi descoberto que ele, de fato, era um crossdresser, tendo trabalhado em uma loja de roupas femininas na Nova Zelândia, antes de ser possuído pela mania do Everest que, eventualmente, levaria à sua morte. Em 2003, Thomas Noy propôs que Wilson poderia ter alcançado o cume do Everest e perecido em sua descida, mas há muito ceticismo de que um amador inexperiente como Wilson pudesse ter escalado a montanha sem assistência. Wilson alcançou o cume e que força o compeliu a ir ao Everest permanece um mistério até hoje. Número 2. O Yeti. O Yeti, outrora mais conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma misteriosa criatura bípede que se diz viver nas montanhas da Ásia. Às vezes ele deixa rastros na neve, mas também se diz que habita abaixo da linha de neve do Himalaia. Apesar de dezenas de expedições nas regiões remotas das montanhas da Rússia, China e Nepal, a existência do Yeti continua não comprovada. Diz-se que o Yeti é musculoso, coberto com pelos acinzentados ou marrons avermelhados, e pesa entre 90 e 180 quilos. É relativamente baixo em comparação ao pé grande da América do Norte, com uma média de cerca de 1,80 m de altura, embora esta seja a forma mais comum relatada. Os Yetis têm vindo em várias formas. Muitos dos primeiros avistamentos registrados do Yeti derivam da região do Everest, com o folclore das tribos locais nepalesas e tibetanas contando sobre uma criatura bípede, peluda e noturna, vivendo em seu meio. Em tempos mais recentes, vários avistamentos, pegadas e até evidências de DNA foram um longo caminho para substanciar as reivindicações dos contadores de histórias da região. Exemplos notáveis incluem as enormes pegadas encontradas a 6.000 metros pela expedição ao Everest de Eric Shipton, em 1951, e o couro cabeludo de Yeti contido no mosteiro de Kunjong, no lado sul do Everest. Arguivelmente, ainda mais convincentes são as descobertas de Joshua Gates e sua equipe do Destination Truth, em 2009. As amostras de cabelo retiradas por Gates de uma série de pegadas medindo 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura foram testadas por um analista forense, que concluiu que a amostra continha uma sequência de DNA totalmente desconhecida até então. Como o pé grande e o monstro do Lago Ness, há uma distinta falta de provas concretas para a existência do Yeti, embora algumas peças de evidência tenham surgido ao longo dos anos. A falta de provas concretas, apesar de décadas de buscas, não desanima os verdadeiros crentes. O fato de que essas criaturas misteriosas não foram encontradas não é tomado como evidência de que não existem, mas sim de quão raras, reclusas e elusivas elas são. Por enquanto,
A existência do Yeti permanece um mistério nas terras nevadas do Monte Everest. Número 3. Fantasmas do Everest. O Monte Everest é assombrado por fenômenos sobrenaturais, avistamentos de fantasmas e outras ocorrências inexplicáveis. O recordista Sherpa Pemba Dorje tornou-se famoso no mundo da escalada por dois motivos. Primeiro, sua velocidade recorde de ascensão ao Everest em 8 horas e 10 minutos em 21 de maio de 2004. Em segundo lugar, os eventos 3 dias depois, em 24 de maio. Ao se aproximar do cume vindo do South Col, Dorje encontrou um grupo de alpinistas falecidos cujos corpos estavam congelados na neve. De repente, ele afirma ter sido cercado por algo de natureza sobrenatural. Em suas próprias palavras, quando parei em um monte de rochas, vi alguns espíritos na forma de sombras negras vindo em minha direção, estendendo as mãos e pedindo algo para comer. Acho que eram os espíritos dos muitos alpinistas que pereceram durante e após a sua ascensão ao Everest. O corpo de muitos daqueles que pereceram ainda está na montanha, e um alpinista que faleceu devido a uma queda acidental ainda está pendurado em uma corda. Muitos Sherpas acreditam que os fantasmas do Everest não serão apaziguados, ou deixarão a montanha até que os corpos dos falecidos recebam um enterro adequado. Com tantos cadáveres presos acima de 8.000 metros e mais se juntando a cada ano, além da dificuldade de recuperá-los, é improvável que a montanha fique livre de fantasmas tão cedo. Número 4. Mallory e Irvine. Quando Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay se tornaram os primeiros a alcançar o cume do Everest em 1953, muitos viram o triunfo com um grau de ceticismo. Em 1924, 2 ingleses, o viciado no Everest George Mallory e seu companheiro Sandy Irvine, foram avistados através de um telescópio como pequenos pontos pretos agarrados à imponente crista nordeste do Everest, a apenas 200 a 300 metros do cume. Infelizmente, eles nunca retornaram, levando a quase um século de especulação sobre se eles realmente foram os primeiros a chegar ao topo do mundo. Em 1924, George Mallory, um alpinista altamente realizado, já havia participado de 2 expedições ao Everest. Ele visitou o Himalaia pela primeira vez com a Expedição Britânica de Reconhecimento em 1921, organizada pelo Comitê do Monte Everest e liderada por Charles Howard Berry. Esta missão exploratória mapeou a região ao redor da montanha em detalhes pela primeira vez. A equipe tinha 2 alpinistas experientes em suas fileiras, Alexander Kellis e Harold Rayburn, mas Kellis morreu de um ataque cardíaco durante uma longa caminhada e Rayburn adoeceu e foi forçado a se retirar, tornando Mallory o alpinista líder da expedição por defeito. Nessa capacidade, ele explorou rotas de abordagem potenciais para o cume e escalou com uma equipe de Sherpas. Ele provavelmente foi o primeiro europeu a ver o Western Sadyuan, no sopé da face norte, onde seu grupo estabeleceu um caminho através da geleira Hongbuk até a base da face norte. Em tentativas anteriores, Mallory usou instintivamente garrafas de oxigênio para auxiliar na respiração no ar rarefeito, mas achou que isso era de alguma forma antiético. Nesta terceira expedição, Mallory concluiu que o Everest nunca seria escalado sem tal ajuda artificial. Após várias tentativas de escalar o Everest, Mallory propôs fazer uma tentativa final com Irvine, que possuía boas habilidades técnicas com garrafas de oxigênio e era forte como um touro. Acompanhados por 5 carregadores, Mallory e Irvine avançaram pelos acampamentos. A dupla foi guiada por Odell, que atuava como seu guia. Odell estava escaneando a montanha quando foi pego por uma nevasca. Quando a neve começou a cair, ele saiu e começou a chamar os homens, na esperança de guiá-los para o acampamento, mas teve que permanecer onde estava até que a nevasca diminuísse. Ele retornou no dia seguinte com 2 carregadores e ficou durante a noite antes de continuar sozinho até o acampamento 6, onde nada havia mudado. Aventurando-se mais, ele ainda não encontrou sinais de seus camaradas desaparecidos, organizando 2 sacos de dormir em forma de T, para sinalizar AOS que estavam abaixo que nenhum vestígio havia sido encontrado. Em 1999, quando a expedição de Conrad Anker encontrou o corpo de Mallory, os restos congelados do inglês não revelaram mais pistas. Mais decepcionante, eles não encontraram sinal de sua câmera, que esperavam que pudesse acabar com o debate de uma vez por todas. Para aqueles que acreditam que Mallory e Irvine
foram os primeiros a alcançar o cume do Everest. No entanto, a maior evidência para apoiar sua reivindicação reside em algo que não estava na posse de Mallory quando a equipe de Anker o descobriu. Mallory havia dito à sua esposa Ruth e ao seu grupo de escalada que ele colocaria uma foto de sua esposa ao chegar ao cume, que ele mantinha em seu bolso interno durante toda a expedição. Quando seu corpo foi descoberto, a foto estava desaparecida. Embora isso não seja prova definitiva, há chances de que Mallory e Irvine foram os primeiros a alcançar o Everest. Número 5. O terceiro homem. O explorador britânico Frank Smith chegou perto de se tornar a primeira pessoa a alcançar o pico do Monte Everest em 1933. Seu grupo de trekking inteiro havia voltado antes de alcançar o pico devido a ventos fortes, neve, gelo e baixos níveis de oxigênio na montanha. Smith continuou, mas nunca conseguiu chegar ao pico, faltando cerca de 300 metros. Mais tarde, em seu diário, Smith detalhou um evento que passou a ser conhecido como o fator terceiro homem entre os cientistas. Ele escreveu sobre como, enquanto escalava, alcançou o bolso, pegou um pedaço de bolo de menta Kendall, quebrou ao meio e se virou para oferecer a outra metade a um colega, embora estivesse escalando sozinho. Essa sensação de ser acompanhado por uma segunda pessoa eliminou toda a solidão que ele poderia ter sentido. De maneira semelhante, Dougal Heston e Doug Scott, dois alpinistas britânicos, foram forçados a passar a noite na zona da morte após alcançar o cume do Everest, tarde no dia, em setembro de 1975. Não sabendo se conseguiriam sobreviver à noite, eles construíram uma caverna de neve e passaram a noite lá dentro. Não havia ar suficiente para todos, e sua condição era bastante precária, com fome e quase sem butano para aquecer o abrigo. Então algo aconteceu que ninguém pode explicar. Ambos os alpinistas afirmaram ter sentido a presença de uma terceira pessoa na neve com eles, que não apenas forneceu calor corporal crucial, mas também deu dicas sobre como permanecer vivos. A presença desse ser foi descrita por inúmeros outros alpinistas do Everest, incluindo Peter Hillary, Lincoln Hall e Reinhold Messner. Número 6. O Eli Steck. O Eli Steck, muitas vezes conhecido como a Máquina Suíça, faleceu em abril de 2017, enquanto treinava para uma tentativa histórica de alcançar os cumes do Everest pelo West Ridge e do Lhotse em uma só jornada. Aqueles que conheciam bem Steck reconheciam que ele era o Michael Jordan, Lionel Messi, Babe Ruth ou Usain Bolt do montanhismo, e, portanto, sua ideia grandiosa não era considerada ousada ou arriscada demais. Steck havia estabelecido recordes de velocidade na face norte do Eiger e na face sul de Annapurna, e recebeu 2 vezes o Piolet d'Or, o equivalente do montanhismo ao Prêmio Nobel, pela primeira ascensão no Temkampoche, e sua ascensão solo e rápida em Annapurna. Steck não era apenas rápido, mas também tecnicamente apto, gracioso e à vontade nas rotas mais exigentes, tornando-o um dos alpinistas mais realizados de sua geração. Então, o que levou à morte deste escalador habilidoso? O incidente de Steck ocorreu no Western Sequoia, uma seção da rota turística Khumbu até o cume do Everest, que ele já havia escalado anteriormente. Para um alpinista do calibre de Steck, a ascensão deveria ter sido pouco mais que uma formalidade, e, de fato, um mero exercício de treinamento para seu planejado cume Everest Lhotse. Seu parceiro de escalada, Tenji Sherpa, revelou mais tarde o choque e a descrença sentidos pelos alpinistas em todo o mundo com a notícia da morte de Steck, testemunho de sua destreza como atleta e do mistério da montanha. Será que ele caiu? A neve derreteu ou o gelo cedeu? Foi uma doença causada pela alta altitude que finalmente o levou? Ninguém jamais saberá com certeza o que fez a estrela mais brilhante do mundo do montanhismo perder o equilíbrio e cair mais de 300 metros até sua morte. Steck estava escalando sozinho, como costumava fazer, porque seus parceiros de escalada não conseguiam acompanhá-lo, e as testemunhas mais próximas de sua queda estavam a mais de 1,5 km de distância. O que exatamente aconteceu permanece um mistério, mas a perda de uma estrela tão brilhante é um dos eventos mais infelizes ocorridos no Everest. Número 7. Expedição russa de 1952 ao Everest. Em 1952, antes da famosa ascensão de Hillary e Tenzing, uma expedição russa supostamente tentou escalar o Everest pela rota norte no Tibete.
Notícias na época até sugeriam que esse grupo otimista planejava montar estátuas de Lenin e Stalin no cume. A expedição fez um acampamento final a cerca de 8.000 metros em preparação para uma tentativa de cume, mas desapareceram sem deixar rastro. Para complicar ainda mais as coisas, os russos sempre mantiveram que a expedição de 1952 não aconteceu, apesar de um relatório de Yevgeny Gippenreiter no Alpine Journal mais tarde naquele ano, afirmando que 35 alpinistas haviam saído para tentar a rota da crista nordeste. A União Soviética negou que a tentativa tenha sido feita, e além de relatos esporádicos em jornais, não há registro adicional. Em 21 de abril de 1952, o Sydney Morning Herald também especulou sobre as perspectivas da equipe na montanha. Apesar de inúmeras tentativas, não há vestígios dos membros da equipe ou nomes dos líderes que foram encontrados. Número 8. Os desconhecidos. 4 corpos foram descobertos dentro de uma tenda no acampamento 4, em 22 de maio de 2017, e a notícia chegou ao acampamento base do Everest. Os alpinistas infelizes foram encontrados por uma equipe enviada ao cume 3 dias antes para resgatar os restos mortais de um alpinista eslovaco que havia sucumbido ao mal da altitude. Quando mais tarde se revelou que nenhuma das agências de escalada na montanha estava com alpinistas desaparecidos ou não contabilizados, surgiu a confusão sobre quem poderiam ser os 4 alpinistas. Enquanto fontes de notícias ao redor do mundo relataram a tragédia, o Ministério do Turismo do Nepal revelou que achavam que os corpos eram de alpinistas de uma das expedições do ano anterior. Isso só complicou ainda mais as coisas quando se descobriu que nenhuma dessas expedições havia relatado alpinistas não contabilizados. O caso permanece em aberto e é apenas mais um dos inúmeros mistérios que ocorreram na montanha mais alta e misteriosa da Terra. Número 9. Vale do Arco-Íris. Localizado na encosta norte do Monte Everest, o Vale do Arco-Íris é um pequeno vale não muito longe do cume. Alpinistas que tentaram, mas falharam em alcançar o cume do Monte Everest, estão enterrados no Vale do Arco-Íris. O Vale do Arco-Íris do Everest recebeu esse nome das jaquetas coloridas que turistas e locais deixam para trás no cemitério. Apesar de seu nome brilhante e alegre, este é um dos lugares mais aterrorizantes da montanha. Milhares de alpinistas tentam e alguns completam com sucesso a ascensão todos os anos. Não há muitas pessoas que admitam a derrota e retornem ao acampamento, e há o grupo que não retorna da montanha e ela se torna seu lugar de descanso para sempre. É lamentável, pois seus corpos permanecem na neve, impedidos de decompor-se pela temperatura fria. Quanto mais pessoas perecem, mais corpos se acumulam, levando a áreas como o Vale do Arco-Íris do Everest a se popularizarem. Número 10. Disco voador bizarro sobrevoando o Monte Everest. Uma filmagem assustadora analisando uma foto de 2 bilhões de pixels da montanha identificou uma forma preta no céu acima do Himalaia, que muitos disseram ser uma nave alienígena. Observadores do céu disseram que não poderia ser um drone devido à altura e ao fato de causar uma silhueta. Observadores atentos notaram o objeto após o alpinista e cineasta David Brashears ter construído uma foto impressionante de 2 bilhões de pixels da cordilheira. A imagem é uma das 477 que foram unidas para criar uma composição de mosaico de super alta definição. A foto completa captura detalhes incríveis da montanha mais alta do mundo, desde o acampamento base, onde 500 alpinistas se prepararam para a escalada, até o céu acima. O trabalho foi criado em 2012, mas parece ter capturado mais do que a cordilheira. O grupo de observadores de OVNIs, UFO Today, que analisou a foto, disse que bases subterrâneas secretas no estilo da Área 51 são rumores ao redor da localização da foto. Também houve muita especulação sobre tais bases na área praticamente inacessível da fronteira Ladakh entre a Índia e a China. Arquivos desclassificados no ano passado afirmaram que houve 7 avistamentos de OVNIs na área desde 1968. Isso é definitivamente emocionante para pessoas interessadas em avistamentos de alienígenas e OVNIs, porque se diz ser um. Número 11. Ataque dos Sherpas. A maioria dos alpinistas que enfrentam o Everest esperam encontrar o inesperado e até acreditam em olhar para o céu a partir da montanha alta. Mas um alpinista britânico, John Griffith, e seus 2 companheiros encontraram uma multidão furiosa de Sherpas.
e foram forçados a deixar a montanha considerando as circunstâncias inseguras. Falando de Lukla, a cidade que serve como portão de entrada para a região do Everest, John Griffith contou ao The Guardian sobre o momento em que um grupo de até 100 Sherpas os confrontou por causa de uma discussão nas alturas da montanha. Era óbvio que não haveria conversa ou negociação, disse ele. Eles chegaram ao topo da morena acima de nossa tenda, puxaram seus cachecóis sobre o rosto e instantaneamente se abaixaram para pegar pedras. Griffith disse que, sem a coragem de meia dúzia de alpinistas no acampamento 2, ele e seus 2 parceiros teriam sido eliminados no incidente. Ele elogiou a alpinista americana Melissa Arnott, a única mulher a ter escalado o Everest 4 vezes, que os alertou de que um ataque era iminente. O ataque ocorreu porque Griffith e seus companheiros tiveram uma discussão acalorada com os Sherpas alguns momentos antes e pensaram que era apenas uma discussão verbal, mas os Sherpas voltaram e trouxeram um exército com eles. Segundo Griffith, houve um período de 50 minutos em que todos pensavam que seriam apedrejados até a morte. Ele continuava dizendo que não entendia o que estava acontecendo. Um dos alpinistas, chamado Simone, ficou ferido, mas conseguiu sobreviver. Griffith e seus companheiros fugiram da montanha porque sua segurança estava em risco, e se tivessem ficado lá por muito tempo, as coisas poderiam ter ficado feias. Número 12. Goral do Himalaia. O goral do Himalaia, ou o goral cinza, é uma espécie de bovídeo nativa do Himalaia e encontrada perto das florestas ao redor do Everest. O goral do Himalaia tem de 95 a 135 centímetros de comprimento e pesa de 35 a 42 quilos. Ele tem uma pelagem cinza ou marrom acinzentada, com pernas marrons, manchas mais claras na garganta e uma única faixa escura ao longo da coluna. Se o goral do Himalaia for examinado de perto, ele se parece com uma mistura de veado, carneiro e gazela, e é um dos animais únicos encontrados na área. O goral do Himalaia muitas vezes forma pequenos bandos de 4 a 12 indivíduos e pode se camuflar bem em seu ambiente, o que dificulta sua observação. É uma das espécies únicas encontradas no Everest. Número 13. Fósseis marinhos. Enquanto o Monte Everest é impressionante, ele se destaca acima de todos. Cerca de 200 milhões de anos atrás, uma grande porção de terra se desprendeu da África e foi arrastada pela tectônica de placas através do que hoje é o Oceano Índico, dando origem à Cordilheira do Himalaia, perto da Ásia. Essa massa de terra começou a empurrar a Terra à frente, criando um enorme oceano raso cheio de vida marinha. O calcário foi produzido a partir dos restos fossilizados de plantas e animais que viveram nesse mar raso. Eventualmente, o Himalaia se formou quando a massa de terra continuou a se mover para o norte e colidiu com a Ásia, drenando o oceano e elevando-o. O subcontinente indiano é a massa de terra em questão, e ainda está fazendo a Terra em seu caminho subir à medida que se move para o norte. Um dos principais argumentos a favor da tectônica de placas, grandes porções da crosta terrestre deslizando sobre uma rocha fundida no núcleo da Terra, foi a descoberta de calcário e fósseis marinhos no pico dessas montanhas em 1915. Esta imagem foi adquirida pelo sensor Enhanced Thematic Mapper Plus do Landsat 7 em 5 de janeiro de 2002. É uma imagem de cor natural, embora tenha sido aprimorada pela inclusão de algumas observações de comprimento de onda de infravermelho próximo no canal verde para enfatizar a vegetação, além de ser aprimorada com a banda pancromática do sensor. Enquanto há provas científicas dos fósseis marinhos, algumas pessoas atribuem essa descoberta ao dilúvio bíblico mencionado nos capítulos 6 a 9 no livro do Gênesis, na Bíblia. Número 14. Crescimento de arbustos e gramíneas. Arbustos e gramíneas estão surgindo ao redor do Monte Everest e em todo o Himalaia, uma das regiões que mais aquece no planeta, e isso está preocupando os cientistas sobre o futuro do lugar. Cientistas usaram dados de satélite para identificar aumentos na vegetação na inacessível zona subnival, a mais alta zona que permite o crescimento de plantas, um ecossistema composto por gramíneas e arbustos anões com neve sazonal. Este ecossistema é conhecido, mas pode desempenhar um papel crucial na cobertura hidrológica da região, abrangendo entre 5 e 15 vezes a área de geleiras permanentes e neve na região. Estudando imagens de 1993 a 2018,
Fornecidas pelos satélites Landsat da NASA, pesquisadores da Universidade de Exeter mediram a expansão da cobertura vegetal em 4 faixas de altitude, de 4.150 a 6.000 metros acima do nível do mar. O derretimento das geleiras do Himalaia dobrou desde o início do século, com mais de 1/4 de todo o gelo perdido nas últimas 4 décadas. A pesquisa sugeriu que seus ecossistemas são altamente vulneráveis a mudanças induzidas pelo clima, e esta é uma das situações alarmantes, com muitos riscos associados a isso. Número 15. O homem que sobreviveu ao dia mais assustador no Everest e voltou novamente. O alpinista e geólogo ambiental aclamado pela crítica Jim Davidson estava no acampamento 1 da montanha em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Himalaia. Ele eliminou 18 pessoas na montanha e quase 9.000 outras no Nepal e em 2 países vizinhos, sendo marcado como o pior dia de fatalidades da história do Everest. Davidson foi resgatado por helicóptero 11 dias depois, quando foram resgatar outros. Davidson não apenas sobreviveu ao incidente, mas 2 anos depois decidiu retornar à montanha e escalar até o topo no verão de 2016. Depois de ver vários amigos alcançarem o cume e sentir que estava perdendo a festa, Davidson decidiu que definitivamente tentaria o Everest novamente no ano seguinte. Ele e Gloria sentaram-se com os filhos para dar-lhes a notícia. Para reduzir seu risco na segunda tentativa ao Everest, Davidson, então com 50 e poucos anos, treinou em média 4 horas por dia e, às vezes, até 12 horas, treinando de manhã cedo e tarde da noite para ainda ter tempo com sua família. Durante anos, ele evitou outros hobbies para ter mais tempo para treinamento e família. Davidson alcançou seu objetivo de longa data e, do topo do Everest, enviou uma mensagem para sua esposa. Estou de pé no topo do mundo. Essas foram as 15 coisas mais misteriosas que aconteceram no Monte Everest. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Cuidem-se, pessoal!